Remédio para verme. Será que eu posso, que eu devo vermifugar as minhas calopsitas? Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas, atualmente sou estudante de medicina veterinária e é esse o tema que eu vou abordar com vocês hoje nesse vídeo. Só que é claro, desde já eu já peço o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você ajuda e me incentiva a continuar trazendo conteúdo para vocês. Confesso que esse é um vídeo polêmico, tá, gente? Inclusive eu já queria ter gravado esse vídeo há bastante tempo e agora eu resolvi, falei, não, bati o martelo, fechei a minha opinião, vou trazer para vocês vários relatos, mas fechei a minha opinião e vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? Eu vou tentar fazer uma comparação, né, dentro do que a ciência, a medicina e a medicina veterinária pensa aí para os humanos, né, para animais pets, que não são calopsitas, e por último para aves, no caso em especial para as calopsitas. Mas antes da gente falar do remédio em si, a gente tem que entender o que é um verme, tá? Porque eu vejo que a maioria das pessoas acabam não tendo um conteúdo aí, ou não tendo um conhecimento mais aprofundado sobre o que são vermes. Vermes, meus queridos, são basicamente parasitas que na maioria das vezes vivem no intestino dos animais. Esses parasitas, eles possuem um corpo afilado que pode ser achatado, são chamados plateumintos, os vermes chatos, ou até mesmo cilíndricos, que são os nemateumintos, né, os vermes cilíndricos. Esses vermes, vamos dizer assim, na classificação geral, tem muitos deles que são de vida livre, que vivem no ambiente, na terra, na água e não parasitam o interior do corpo. Mas existem algumas espécies que vão se alojar ali nos órgãos internos. Se a gente for pensar de forma geral, grande parte desses vermes vivem no intestino. Só que não é só no intestino não, tá? Tem muitos que podem habitar ali outras células do corpo, outros espaços do corpo, como fígado, coração, pulmão, e causar problemas bastante sérios. Para humanos, eu tenho certeza aí que você se lembra alguma vez na sua vida que você teve que tomar remédio de verme. Foi lá no médico. Tem famílias, tá, gente, que fazem vermifugação, tomam remédio de verme todo ano, tá? E o que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tende a falar sobre essa prática, porque a OMS basicamente regula aí essa questão de medicina, de medicamentos, e a nível global, a nível mundial. A gente conheceu bastante a OMS, né, na época da pandemia, que sempre tinha lá uma norma nova, tem que usar máscara, não, é melhor não usar máscara, enfim, sempre tinha uma coisa relacionada à OMS. Só que existe um protocolo da OMS que fala que em países onde verminoses são endêmicas, né, é necessário fazer a vermifugação anualmente, certo? O Brasil é um desses países que possuem vermes endêmicos, tá? Principalmente porque boa parte das cidades, dos locais habitados por pessoas, não são dotadas ali de um saneamento básico eficiente. Se a gente for comparar, por exemplo, tem algumas cidades da Europa, né, onde você já não tem mais problemas com verminose, ou até mesmo nos Estados Unidos, porque tem saneamento básico e esses vermes foram erradicados. Existem locais onde os verminoses foram erradicados. Não é o caso do Brasil. Tá? Muita terra, muitas vezes locais agrários, né, com bastante natureza, então os vermes estão presentes, tá? Então todos os humanos têm que fazer o uso de remédio aí para combater verminose, principalmente crianças, porque crianças não têm uma higiene, vamos dizer assim, muito adequada, apesar que muitos adultos também não têm, né? Mas enfim, né? A gente acaba muitas vezes observando o problema das verminoses em crianças. Detalhe, tá? Que eu não falei nesse vídeo. Vermes dificilmente matam. Às vezes eu vejo a pessoa falando, minha calopsita morreu, acho que ela estava com verme. Não, não era verme. Se ela morreu, ela podia ter uma bactéria, um vírus, às vezes um protozoário, que acaba sendo mais agressivo. O verme, muitas vezes, ele vive, né, em simbiose com o corpo do animal, né, se alimentando ali do alimento que o animal consome, e demora anos e anos para ele causar algum sintoma de doença, e muitas vezes são sintomas mais brandos. Pode sim matar em casos extremos, obstruir o intestino, por exemplo, mas, como eu falei, são casos extremos, tá? Mesmo assim, se você tem uma criação de aves como a minha, e suas aves, se elas tiverem vermes, elas vão botar menos, elas vão ser aves mais apáticas, né, mais tristinhas, né, vão começar a ter pior desempenho na reprodução, beleza? Ok, então para humanos no Brasil é necessário fazer a vermifugação. E para animais, para cachorros,
Sim, também, tá? Cachorros são grandes vítimas aí das verminoses. Existem vermes que são específicos para cachorros, para gatos, mas existem vermes que transitam entre gatos e cachorros e entre humanos, certo? Então, a cada 6 meses, a maioria dos veterinários falam que a cada 6 meses você pode ou você deve vermifugar o seu animalzinho, seu cachorro, seu gato. Mas eu tenho professores na faculdade que relatam que já estão indicando a cada 3 meses, beleza? Daí acaba sendo meio pessoal de cada profissional, de cada médico veterinário, uma vez que a gente tem que lembrar que o remédio, tá, gente? Todo remédio pode ter ali uma certa reação. Eu mesmo, da última vez que eu fui tomar remédio de verme, eu sempre tomo, porque a minha esposa é médica e então ela acaba muitas vezes cobrando, né? E a última vez eu tive uma baita de uma disenteria, tive cólicas, foi reação do remédio de verme, tá? Enfim, ok, a gente já falei então como que é nos humanos, como que é em cachorro e gato e para calopsita. Eu já vi vários veterinários, não vários, alguns veterinários e criadores falando que você não deve vermifugar. Eu já vi vários criadores falando, não, tem que vermifugar. E aí, tem ou não tem? Vou falar para vocês qual que seria o padrão ouro. O que é o padrão ouro? O melhor que você poderia fazer nesse caso. O melhor que você poderia fazer nesse caso é coletar as fezes do animal, mandar para um laboratório que faz análise de verme, pedir por um exame coproparasitológico, que vai ver se tem parasitas no cocôzinho. Tendo o parasita, dando um resultado positivo, você usa o remédio. Não tendo parasita, você não usa o remédio, certo? Para evitar qualquer reação. Isso seria o melhor a fazer. Porém, entretanto, todavia, é feito isso com cachorros e gatos? Às vezes é pedido o exame, né? Mas na maioria das vezes não. O meu cachorro mesmo, eu levo no veterinário e ele pergunta, já fez remédio de verme esse ano? Eu falo, já. Né? Por minha conta mesmo eu faço. A mesma coisa acontece com humanos. Às vezes é pedido o exame, às vezes não. Né? Depende muito do diagnóstico ali do próprio médico, do que ele acha que é mais conveniente fazer, certo? Esse seria o padrão. Agora vamos combinar, né, gente? Muitos locais aí do Brasil não tem uma clínica que faz análise coproparasitológica de aves. Talvez tenha de cachorro, mas de aves ainda é mais difícil. Tá? E muitas vezes para você pedir esse exame, você precisa passar por um veterinário. Então é uma burocracia, muitas vezes, que dá trabalho e que acaba sendo bastante custosa. E que pelo sim e pelo não, se a gente for perguntar qual é a chance de uma ave ter um verme. Se chega um pardal na sua casa, se chega uma pombinha na sua casa, que interage ali com a sua calopsita, sobe na gaiola, é quase 90% de chance que ela pode ter uma verminose. Tá? Sua calopsita não vai ter uma verminose só se você tiver um local completamente estéril e isolado do ambiente externo, e mesmo assim existe um pequeno risco de você trazer ali os ovos, os vermezinhos ali para dentro, acabar relando na comida delas, no coxinho de comida e acabar passando. Tá? Então, se você não tem acesso ao exame coproparasitológico, que seria o melhor, à consulta aí com o médico veterinário, que seria o melhor, sim, você pode fazer a vermifugação. Tá? E daí você pode me perguntar qual remédio eu dou. Infelizmente eu não vou entrar nesse mérito do vídeo, porque existe uma série de questões burocráticas, mas a única coisa que eu falo para vocês é que a maioria das cidades possuem lá aquelas lojas, aqueles pet shops, né? E que você pode encontrar ali várias marcas diferentes de vermífugo para ave. Vou citar o nome de um aqui que eu sei que tem no Brasil inteiro, tá? Falei que não ia citar, já mudei de ideia. O Avitrim vermífugo, por exemplo. Né, que se você lê a bula, né, você vai ter lá a posologia, que é a quantidade de gotinhas que você dá por ml de água. Faz o uso ali 2, 3 dias. É interessante, se você for criador, não usar em época de reprodução. Você pode usar na época de descanso, tá? Porque, ó, gente, às vezes as pessoas acham que o filhote tem que tomar remédio de verme. Se os pais não tiverem verme, dificilmente os filhotes terão, certo? Então você pode usar na época de descanso. Os pais estando vermifugado, eles não passarão o verme para o filhote. Tá? Qualquer tipo de sintoma que a ave venha a ter, por exemplo, diarreia, emagrecimento, peito seco, algum problema respiratório, a chance de ser verme é muito pequena, certo? Como eu falei no começo do vídeo, são geralmente parasitas que vivem em equilíbrio com o corpo e não causam sintomas de doença, certo? Se sua ave está passando por algum sintoma desse, não dê remédio de verme, você pode piorar a situação. Daí, nesse caso, procure um médico veterinário. Se não tiver ali um veterinário, procure alguém que pode te dar uma luz, que pode ser ali uma coccidiose, uma megabactéria, uma clamídia, alguma coisa assim que pode estar acontecendo com a sua calopsita. Certinho?
É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado nesse vídeo, tá? Se você quiser ir conversar comigo, pedir ajuda, tá passando por algum problema, aqui embaixo tem o link das consultorias que eu faço para você. E se você quer aprender ainda mais sobre calopsita, sobre criação de aves, é a sua chance, hein? Porque esse ano eu comecei o curso Mestres da Criação, onde eu tô passando todo o meu conhecimento de forma sistematizada ao longo de aulas que serão oferecidas ao longo de todo o ano. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima!